A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando a Teologia. Se você é novo do canal, ainda não me conhece, sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus daqui do estado da Bahia. Sou filiado da CEADEB e também CEJADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Também sou autor deste livro, Descomplicando, esse daqui, né, daqui é forte, viu? Esse daqui, olha, Descomplicando a Escatologia, onde eu falo desde o arrebatamento até novos céus e nova terra. Um livro extraordinário, uma linguagem bastante simples, mas um tanto profundo. Quem tiver interesse de comprar, depois eu vou deixar na descrição desse vídeo e vou deixar um link para você falar diretamente comigo, tá bom? Nós enviamos para qualquer lugar do Brasil, custa apenas R$30 com frete grátis para qualquer parte do Brasil. Neste canal também, Descomplicando a Teologia, você vai estar encontrando muitos vídeos da Escola Bíblica Dominical da nossa EBD. Toda segunda-feira estou comentando a lição dos jovens, lição dos adultos toda segunda, lição dos jovens toda terça, lição dos juvenis toda quarta, lição dos adolescentes toda quinta, a partir das 9 e 5 horas da manhã tem vídeo novo no nosso canal. E toda sexta-feira eu estou descansando porque ninguém é de ferro. Você concorda comigo, não é isso? E vamos, sem demora nenhuma, vamos para o nosso vídeo. Nós estamos comentando dessa aula a lição dos jovens. A última aula da lição dos jovens desse primeiro trimestre de 2022. É isso aí, já estamos chegando ao final. Aula essa datada para o dia 27 de março. Deixa eu contar um segredo aqui para vocês, viu? Eu estou gravando essa aula no dia 22 de janeiro de 2022. Praticamente 2 meses antes de você assistir essa aula, tá bom? Mas é a bênção pura. E o título da nossa lição vai dizer o seguinte: para que creais que Jesus é o Filho de Deus? Para que creais que Jesus é o Filho de Deus? Se você é professor de escola dominical, eu acho interessante você iniciar a sua aula fazendo alguns questionamentos aos seus alunos. Eu já disse a vocês que o questionamento no início da aula, às vezes, não precisa ter uma resposta. É só para que os alunos possam, assim, pensar, raciocinar. E no decorrer da sua aula, você vai respondendo. Pelo próprio conteúdo da lição, vai nos dar certas respostas, tá bom? Então, nessa sala, você perguntar, você crê que Jesus é Filho de Deus? Você crê que Jesus é o próprio Deus? Você crê que Jesus é Deus? Mas se Jesus é Deus, por que foi que Jesus disse que Deus precisa ser onisciente, precisa saber todas as coisas? E por que foi que Jesus disse que a sua volta, o dia da sua volta, nem ele mesmo sabia? Então, se Jesus não sabia o dia da sua volta, ele não é Deus. Coloque essa confusãozinha na cabeça do seu aluno para ver o que ele vai responder. Diga também a ele, se Jesus é Deus, por que Jesus sentiu dor? Porque Jesus teve sede, porque Jesus teve fome, porque Jesus dormia, porque Jesus morreu, se ele é Deus, como é que o Deus morre? Faça essas indagações, porque o livro de João foi exatamente escrito por isso. O livro de João foi escrito para estar combatendo as certas heresias existentes naquele tempo. Por isso que o objetivo do livro é isso daqui. O objetivo do livro de João é isso daqui, assim também com a nossa lição. Para que criasse que Jesus é o Filho de Deus, logo ele também é Deus. Então esse é o tema central do livro de João e também da nossa lição, para que todos possam entender que Jesus Cristo de Nazaré, aqueles que andavam com eles, aqueles que viviam com ele, aquele que era filho de Maria, aquele que era filho de José, né, adotivo, podemos assim colocar, ele é o Filho de Deus, por isso que tem grande poder e por isso que morreu e ressuscitou e agora está à destra de Deus. Depois de você pegar qual era o objetivo do livro, é exatamente isso. E no tempos bíblicos dos apóstolos, começaram a surgir várias seitas. É isso que vamos estar estudando a partir de agora. Eita, eu sei que você já está gostando, viu? Eu já dei informações muito boas. E quero deixar também para você o seguinte, viu? No final desta aula, eu tenho um momento chamado Momento do Pregador, que eu vou dar algumas dicas de como pregar esse texto, como pregar acerca desta palavra, você levar aquele sermão abençoado, tá bom? Toda final da minha aula, eu estou dando algumas dicas para a pessoa que gosta de pregar. É o momento da pregação, tá bom? Me aguarde até o final que tem coisas boas também para você. Então vejamos, o comentarista da nossa lição disse o seguinte: a incredulidade de Tomé, a exigência das evidências, a rejeição do testemunho. Olha só, Tomé foi aquele discípulo que quando logo após Jesus ter ressuscitado, e parecido aos seus discípulos, e os discípulos começaram a divulgar, e falaram com Tomé, nós vimos Jesus, Jesus conversou conosco. Tomé disse, epa, Jesus está morto, Jesus está enterrado, Jesus está lá no sepulcro, nós vimos Jesus Cristo morreu, Jesus não, já tem 3 dias isso, é impossível Jesus Cristo ressuscitar. Então o Tomé é aquele que é conhecido na Bíblia como aquele que é incrédulo, aquele que não acredita. E ele disse mais ainda para os amigos, olha só, eu só vou acreditar que Jesus está vivo se ele aparecer aqui. E se ele aparecer, se eu chegar assim, puder tocar nas feridas dele, se eu puder tocar nas feridas, se eu ver Jesus, eu vou acreditar. Aí Tomé diz aquele, né, só creu porque viu. Se não ver, ele acaba não crendo.
E eu chamo a vossa atenção, nós somos a mesma coisa de Tomé, irmãos. Nós criticamos de Tomé, mas nossas atitudes é a mesma forma. Quantas vezes nós colocamos as coisas na mão do Senhor e nós mesmos decidimos, nós mesmos resolvemos. Às vezes é porque nós não acreditamos na atuação de Deus, ou que Deus vai refazer, ou que Deus vai agir. E nós desacreditamos a mesma coisa, irmãos. É muito fácil dizer que Deus vai dar vitória quando a cesta básica está dentro de casa, quando nós temos comida. É muito fácil dizer que Deus tem o poder de curar quando você não está doente. É muito fácil dizer que Deus vai abrir a porta do emprego quando você está empregado. É muito fácil. Mas quando nós passamos por essas adversidades, em que a nossa fé é provada, muitas das vezes nós ficamos igualmente Tomé. Só vou acreditar quando Jesus libertar. Eu só vou acreditar quando Jesus curar. E isso, na verdade, é falta de fé. É uma incredulidade tida essa pelo próprio discípulo que conhecia Jesus, que andava com Jesus e que era discípulo de Jesus, que era o próprio Tomé. E mesmo aqui no ponto 2, a rejeição do testemunho, mesmo os discípulos testemunhando, dizendo, nós vimos Jesus, nós conversamos com Jesus, ele vai estar conosco, mandou que nós esperássemos, aguardássemos até o dia da promessa e tal. Mesmo assim ele não acreditou, porque as palavras não chegou a convencê-los. Não chegou a convencê-lo. A palavra pregada pelos discípulos não convenceu a Tomé. Tomé queria porque queria ver. Para crer ele precisava ver, senão não tinha fé. Ele não acreditaria que poderia ser verdade. Será que não acreditaria em Deus? Ou não acreditaria que Jesus ele é Deus e por isso teria ressuscitado? Qual seria a dúvida que teve no coração dele? A mesma coisa, irmãos, quando nós duvidamos de alguma coisa de Deus. Qual é a nossa dúvida? É porque Deus não tem poder? É porque Deus não quer fazer? É porque Deus não nos ouve? É porque Deus não nos atende? É porque nós não somos merecedores? O que será que nos faz não acreditar na atuação e na bênção de Deus para com as nossas vidas? O que será que faz? Também, no poder do Espírito Santo, no terceiro item do ponto 1, no poder do Espírito Santo. Com a subida para o Pai, a mensagem da ressurreição precisaria ser pregada pelos discípulos. Jesus os advertiu para que ficassem em Jerusalém, até que do alto recebesse poder para testemunhar. Porque somente as palavras não adiantaria. Era necessário que esse testemunho fosse revestido da autoridade do Espírito Santo de Deus. Porque, irmãos, a nossa pregação, a nossa fala, não são das nossas próprias palavras, não são dos nossos próprios entendimentos, a nossa própria sabedoria, não. Porque a sabedoria humana não consegue converter ninguém. Nós podemos até achar a palavra bonita, mas não converte ninguém, não modifica a vida de ninguém. Por isso que Jesus, já sabendo a incredulidade do discípulo, já sabendo que a sabedoria humana de nada adianta na transformação do ser humano, por isso que Jesus deixou bastante claro, principalmente questão do livro de João, que ele iria para o Pai, mas mandaria o outro Consolador. E esse outro Consolador, no original, nos remete à mesma essência, no mesmo caráter, na mesma pegada, na mesma característica que a pessoa bendita do Espírito Santo. E o Espírito Santo que atua na nossa palavra. Eu estou pregando aqui para você, estou ensinando para você. E eu tenho certeza que Deus está falando com você. Então, se Deus estiver falando com você, deixa aqui nos comentários qual brado que você está ouvindo de Deus ouvindo essa aula. Deu para entender? Então os discípulos precisariam ser cheios do Espírito Santo para que as palavras que saíssem dos lábios deles pudessem sair com autoridade. As pessoas que não têm o Espírito Santo, as pessoas que não são cheias do Espírito Santo, eles podem ensinar, eles podem dar palestra, mas esta palestra, esse ensino não vai trazer mudança de vida, nem de comportamento, nem de libertação de ninguém. Porque a libertação acontece através da unção de Cristo. E a unção aqui, irmãos, não é pregar e o povo glorificar, não. Unção é aquela palavra bater no seu coração e você se reconhecer como pecador. Unção é você estar no caminho errado, ouvir a palavra e se consertar, se libertar, deixar todas as concupiscências da carne, as concupiscências dos olhos, a soberba da vida por causa do amor a Cristo. Isso que é unção, a palavra ministrada com unção, ela gera desejo de mudança e de transformação de vida. Isso que é pregar na unção. E os discípulos precisariam disso. Não era somente um conselho, um ensinamento normal, não, eles precisariam da unção do Espírito Santo, da ousadia do Espírito Santo. Por isso que Jesus pediu que eles ficassem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, para assim poder testemunhar. E esse testemunho não seria também somente em Jerusalém, seria em toda Jerusalém, em toda a Judéia e até os confins da terra. E quando Jesus disse até os confins da terra, estava dizendo aqui em Teolândia, estava dizendo aí na sua cidade, na sua roça, no seu sítio, no seu distrito, na sua capital, no seu país, no seu estado, e chegou até você. Agora, por exemplo, esse evangelho está chegando até você. Os confins da terra têm sido alcançados também, principalmente também com relação às redes sociais. É de suma importância isso para que o evangelho seja pregado. Por isso que já vou pedindo a você, se inscreva no nosso canal, ative o sininho. Gente, eu agradeço muitas pessoas terem sido inscritas no meu canal. Gente,
muito obrigado mesmo. Fico feliz por vocês estar podendo atender, estar se nos ajudando a levar essa palavra. Muito obrigado mesmo, tá bom? Mas se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixa a sua pergunta. E se você tirar uma foto, e postar lá no Face, lá no Instagram, e me marcar, Pastor Giovanni Santos, na descrição desse vídeo tem meu Instagram lá. Eu vou deixar aquele comentário abençoado, tá bom? Me segue lá nas redes sociais, Pastor Giovanni Santos, me marque com a foto assistindo o meu vídeo, que eu vou assim deixar aquela parte de novo muito forte para você também, tá bom? Vamos lá. No ponto 2, a incredulidade e heresias. Irmãos, as heresias, o que são heresias, pastor? É todo ensinamento contrário à Bíblia. Qualquer ensinamento contrário à Bíblia é heresia. Ah, pastor, mas eu recebi isso, a revelação de um anjo. Heresia. Mas, pastor, foi o próprio Deus que desceu na terra e me deu essa revelação. Heresia. Qualquer ensinamento que esteja diferente do que está na Bíblia Sagrada é heresia. Porque, irmãos, a Bíblia Sagrada já terminou. Há pessoas até dizem, a Bíblia Sagrada precisa ser renovada. A Bíblia Sagrada não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Nós estamos estudando isso até na lição dos adultos. Na lição dos adultos, a supremacia, deixa eu ver, aqui, ó. A lição dos adultos. Nós estamos estudando isso, ó, a supremacia das Escrituras, mostrando que a Bíblia Sagrada ela é nova e renova todos os dias. E toda a palavra de Deus ela é inspirada e proveitosa para todas as coisas. Ela não precisa ser renovada, porque ela própria já se renova automaticamente todos os dias. Se você ler hoje essa palavra, amanhã você vai ter outra concepção. A mesma forma, eu estou ensinando essa lição hoje. Mas se você assistir outros professores, como do pastor Janderson Nascimento, como Aguinaldo Betti, canal EBD, como Academia de Pregadores, você vai ver que sempre tem alguma coisa diferente de um para o outro. O que é isso? É a aplicação do Espírito Santo. É que a palavra de Deus se renova e cada vez ela fala conosco de uma forma diferente. Todo dia, amanhece o seu dia e lê a mesma parte da Bíblia. Tenha certeza que todos os dias que você lê a Bíblia, mesmo que seja na mesma página, no mesmo versículo, você vai ter entendimento diferente. Porque a Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus. Ela não se transforma em palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Amém? Dê um glória a Deus aí bem forte. Vamos lá. Então as heresias começaram a surgir. Dentro de algumas heresias se destacou a questão do gnosticismo. Ó, gnosticismo. O gnosticismo, irmão, eu fiz um vídeo excelente. Foi na outra aula, parece, do outro trimestre, do quarto trimestre de 2021, eu fiz um vídeo excelente sobre a questão do gnosticismo e judaizantes. Eu vou deixar na descrição aqui, eu vou deixar aqui no card, aqui, mostrando sobre gnosticismo, para que você possa pesquisar, assistir. É um vídeo pequeno, 5 minutos, mas eu tenho todas as informações necessárias para lhe ajudar, tá bom? Mas, de um certo modo, a questão do gnosticismo, via o conhecimento, tanto que a palavra vem gnosticismo, vem da palavra gnose, que significa conhecimento. Eles tentam explicar tudo a questão da filosofia, até da compreensão do mundo, a questão da filosofia. E eles acreditavam que existia dois deuses, podemos assim colocar, um Deus mau e um Deus bom. O Deus mau é aquele Deus do Velho Testamento. É um Deus cruel, um Deus malvado. E sempre vai existir uma batalha entre o Deus bem, do Deus bom e o Deus mau. É a questão do dualismo. Mas nós não acreditamos nisso, não, pelo amor de Deus. Até porque não existe dois deuses, só existe um Deus em 3 pessoas diferentes. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tá bom? E o gnosticismo tenta explicar tudo através da razão. Se eu não conseguir compreender aquilo, com a minha razão, porque é falso ou porque não é verdadeiro. Também despreza a questão do corpo. Não acredita que Jesus Cristo veio em corpo humano, porque isso é impossível, porque essa matéria não presta para nada. E como é que Jesus, sendo filho de Deus, viria até a terra e tomaria forma humana, sendo que essa carne não presta? Então Jesus seria pecador, tá bom? Mas vou deixar aqui o card para você assistir o meu vídeo sobre esse tema que vai ser excelente para você, tá bom? Vou até por essa parte, porque no vídeo eu explico muito melhor, muito mais coisas também. O terceiro ponto. Fé no Filho de Deus. Jesus, ele é o Cristo. Quando a palavra fala Cristo, significa ungido de Deus. Então, Cristo é ungido, Cristo é o Messias de Deus. Quando fala isso, João está deixando bastante claro que Jesus é aquele que foi profetizado. Que Jesus é aquele que o povo esperava, mas não da forma que o povo esperava. Porque a nação de Israel esperava o Messias, mas o Messias político, o Messias soldado, o Messias guerreiro, o Messias que fosse libertar Israel da mão dos romanos. Ele queria um Messias que fosse para a guerra, que fosse guerrear contra as forças de Roma. Mas, na verdade, Cristo, a função veio diferente. Cristo, o seu reino não é terreno, mas sim o seu reino, ele é espiritual. Cristo não veio libertar o povo da opressão de Roma. Cristo veio libertar o povo do pecado.
libertar o povo das mãos de Satanás, libertar o povo espiritualmente, dar vida ao povo espiritualmente. Assim como o pecado, lá ocasionado por Adão e Eva no Jardim do Éden, trouxe a morte, mas não somente a morte física, mas também a morte espiritual. Cristo Jesus, ele veio a esta terra para trazer vida, não somente a vida, no sentido assim, vida física, mas também a vida espiritual. Por isso que nós, mesmo sendo pecadores, mesmo sendo imperfeitos, nós temos vidas em Cristo, porque Cristo Jesus morreu em nosso lugar e hoje nós temos direito da nossa salvação através da sua palavra, através da sua aceitação em Cristo. A vida está para todo mundo. Nós não somos melhores do que ninguém, mas todos quantos receberam a Cristo terão a vida eterna, e todos quantos negarem a Cristo terão a condenação eterna. Então a escolha sempre é minha e a escolha sempre é sua. Então João vai demonstrar bastante claro aqui que Jesus, ele é o Cristo, ele é o ungido, o Messias, que todo mundo esperava, mas toda a nação de Israel rejeitou. Todos rejeitaram, até os discípulos fugiram quando viu Jesus Cristo sendo preso e sendo crucificado, porque não conseguiu compreender qual era a vontade de Deus. Às vezes, irmãos, nós criticamos, nós falamos mal, nós não aceitamos, que nós não temos nosso entendimento, não conseguimos compreender a vontade de Deus na nossa vida. Por isso que nossa obrigação é aceitar a vontade de Deus e continuar fazendo a obra, continuar seguindo a vida, porque tenha certeza que aparentemente pode ser uma derrota, mas será a nossa maior vitória. Muitas pessoas poderiam olhar para Jesus e dizer: Jesus está perdendo, Jesus perdeu, e na verdade, aquela aparente derrota de Jesus na cruz para o diabo, na verdade foi a nossa vitória. Foi a morte de Cristo que nos trouxe a nossa vitória. Oh, glória! Se inscreva no canal, não perca tempo não. Se inscreva aí e dê o sinal bem, deixa o seu like, muito importante, tá bom? Crer para ter a vida eterna. O grande segredo da salvação, irmãos, não é dar oferta. Pastor, e se eu chegar e construir várias igrejas, eu teria salvação? Não. Pastor, se eu der 1 milhão de oferta na igreja, vou ter salvação? Não. A salvação é crer em Cristo Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Ah, pastor, mas eu creio que Jesus é Deus. Pronto. Quem crer que Jesus é Deus e quem crê em Cristo também andará em novidade de vida. É algo automático. As pessoas que aceitam Jesus, essas pessoas serão libertas do pecado. A própria Bíblia diz, palavras ditas por Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertar de quê? Do pecado, da opressão, da podridão, da prostituição, da pornografia. Libertar de tudo aquilo que é pecado. E o que é pecado, pastor? Pecado é errar o alvo. Todas as vezes que eu erro o alvo, preparado de Deus para com a minha vida, Deus me preparou para a forma. Deus nos quer andarmos no caminho. E toda vez que eu peco é porque eu estou andando no caminho errado. Eu estou trilhando no caminho errado. Então pecar é errar o alvo. É sair da direção de Deus. Então, o segredo da salvação é isso, é em crer em Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. Mas quem crê em Cristo Jesus anda também em novidade de vida. Muitas pessoas dizem que crê em Cristo, mas não andam em novidade de vida. Não adianta também. Não adianta somente conhecer a palavra, tem que ser praticante da palavra. Não adianta conhecer, não adianta ler, não adianta estar aberta a sua Bíblia no Salmo 91, porque isso não lhe traz proteção nenhuma. Mas você precisa conhecer o Deus da Bíblia Sagrada, porque ele sim tem poder de transformar a sua vida. Amém? Extraordinária revelação. Quão extraordinária é a revelação obtida por João, que viu Jesus, os sinais da Deus eterno, assim registrou para nós em João. Jesus, nascido de mulher, é o verbo eterno que o Pai enviaria ao mundo em plenitude dos tempos para manifestar a graça salvadora. Por isso que o comentarista da nossa lição, irmãos, ele apresentou a Cristo aqui, porque é do livro de João, 7 sinais que comprovam a divindade de Cristo. Primeiro sinal foi a água em vinho, a água se transformar em vinho. Isso, só quem conseguiu ver esse milagre, observar este milagre, foram os noivos e os servos que lá estavam. Ninguém mais ficou sabendo disso. Foi um milagre que Jesus fez reservado, somente para uma família, porque Jesus se preocupa com a família. Se Jesus não tivesse realizado aquele milagre, seria uma grande vergonha para a família, que Jesus se preocupa com a família. Dê para você pegar aí? Segundo sinal, a cura do filho do oficial. Jesus nem precisou ir lá. Jesus, com uma palavra que deu, mandou o filho oficial: vá para casa que seu filho já está curado. E quando o oficial chegou lá, o filho estava curado realmente. E ele pôde observar que o filho foi curado na mesma hora em que Jesus deu esta palavra. Então Jesus, com uma palavra, Jesus pode mudar a história de todo mundo. Com uma palavra, Jesus pode mudar a vida, pode transformar vidas. Agora nós devemos crer também nesta palavra, como fez o oficial. O filho oficial não questionou, ele foi logo crendo na sua vitória e assim ele alcançou também. Terceiro sinal, o paralítico de Betesda. Ninguém queria ajudar o homem. Ninguém. Aí chega Jesus e realiza um milagre. E ninguém gostou também desse milagre, só porque Jesus fez no sábado. A preocupação nós devemos ter com a questão da religiosidade. Nós não podemos ser religiosos ao ponto, irmão, de deixar de ajudar o outro.
A minha religião nunca pode impedir de chegar a bênção do outro. Ah, não posso tocar em fulano, eu não posso conversar com ele porque ele é drogado, eu não posso misturar com ele, não posso ir na casa dele não porque é da minha família, mas não é crente, irmãos. Tira esse negócio, irmãos. Você tem que ir nos lugares para falar de Jesus. O meu que você fique em silêncio, que você ganhe Jesus pelo seu testemunho. As pessoas estão se omitindo de fazer a obra do Senhor, se dizem que não podem ficar separadas do pecado, não é das pessoas não. O próprio Jesus, na oração sacerdotal de João capítulo 17, Jesus deixa bastante claro que a sua oração não é que Deus tirasse isso do mundo não, porque seria impossível deixar de estar com as pessoas pecadoras, faz parte da nossa vida, e até porque são essas pessoas que precisam ouvir o evangelho, seja pelo meu comportamento, seja pelas palavras. Amém? Deu para dar glória aí, né? O quarto sinal, multiplicação dos pães e peixes. Isso também chamou a nação de muitas pessoas. Muitas pessoas começaram até a seguir Jesus por causa disso, porque queriam sempre ter o alimento. E todas as pessoas que seguiam a Jesus porque queriam ter alimentos, sempre achavam também alimento, porque Jesus atende a todos. Mesmo que o maior propósito dele não é esse, o maior propósito é trazer libertação espiritual na vida das pessoas. Jesus anda sobre o mar, e faz com que Pedro também ande. Mas depois Pedro começa a vacilar na fé e ele começa a descer, quase chegava a morrer, porque faltou fé na vida dele. Então por isso que a Bíblia Sagrada deixa bastante claro também, que sem fé é impossível agradar a Deus. Sexto sinal, a cura de um cego de nascença. A cura do cego de nascença. Jesus agora não manda uma palavra não. Jesus pega um pouquinho do pó da terra, faz lama, bota nos olhos e manda ele se lavar esse Noé. E lá Jesus, e mesmo assim Jesus, quando chegou lá, lavou os olhos e foi curado. E as pessoas gostaram? Não também. Nem todo mundo está preparado, irmão, para ver a sua bênção. Nem todo mundo está preparado para ver o sucesso do outro. Nem todo mundo está preparado para ver a vitória do outro. Mas quando chega o nosso dia, quando chega a nossa hora, ninguém pode impedir o agir de Deus nas nossas vidas. O sétimo sinal, Jesus ressuscita Lázaro. Irmãos, ressuscitar o defunto é difícil. Eu perguntei com o Dessauro o seguinte: se você teria coragem de orar por um morto ressuscitar, você teria coragem de fazer isso? Porque, irmãos, não é impossível nós fazermos isso não, pelo amor de Deus, viu? Agora tudo é feito segundo a vontade dele e de acordo também com a nossa fé. E por último, nós estamos encerrando aqui a nossa lição, falando acerca de João, da sua necessidade do evangelho de crer que Jesus Cristo, ele é Deus. Momento agora da mensagem. Se você é pregador, você vai gostar dessa, viu? Momento da pregação. É necessário você destacar sempre o seguinte: quando você for pregar sobre Jesus, mostre Jesus na primeira vinda, o que ele fez e como ele vai vir na segunda vinda. Olha só, como Jesus veio na primeira vinda e como Jesus virá na segunda. Para facilitar um pouquinho mais a sua vida, para você pregar sobre Jesus, eu vou mostrar aqui no meu livro, tá bom? É um texto que eu botei aqui no meu livro da questão da diferença da primeira vinda e a segunda vinda de Cristo. Veja só, na primeira fase, né, do arrebatamento da igreja e outra na segunda fase, quando virá julgar as nações. Amém? Com poder e grande glória. Na primeira fase, o arrebatamento. Ele virá até as nuvens, em forma invisível, para arrebatar o seu povo. Na segunda fase, ele virá à terra, visivelmente, em poder e grande glória. Na primeira fase, arrebatamento, os salvos serão tirados dentre os ímpios. Na segunda fase, em poder e grande glória, os ímpios serão tirados dentre os justos. Na primeira fase, no arrebatamento, os justos da terra encontrarão o Senhor nos ares para ir para o céu com ele. Na segunda fase, em poder e grande glória, os salvos simplesmente entram no milênio. Na primeira fase, o arrebatamento da igreja, os ímpios serão deixados na terra. Na segunda fase, em poder e grande glória, eles serão destruídos e lançados no inferno. Na primeira fase, arrebatamento, será para o seu povo. Na segunda fase, será com o seu povo. A primeira fase, do arrebatamento, ele virá como noivo. A segunda fase, ele virá como rei para julgar e para reinar. Na primeira fase, é iminente, pode acontecer a qualquer momento. A segunda fase é para ser precedida de sinais escatológicos, tá bom? Tem mais coisa aqui, mas vou deixar para depois. Esse é o nosso momento do pregador, o momento da pregação para você utilizar, tá bom? Se quiser comprar nosso livro, custa apenas R$10, eu mando para você em PDF, tá bom? E impresso, eu mando em qualquer lugar do Brasil por R$30 com frete grátis. Deus abençoe a todos, se inscreva no nosso canal, deixa o like, meu Deus, Deus abençoe a todos, que o Espírito Santo aplique essa palavra e até o próximo vídeo, até a próxima aula. Já vamos iniciar também os estudos da nossa lição, do nosso segundo trimestre de 2022, da aula dos jovens. Deus abençoe, a paz do Senhor.